Vamos abrir nossas Bíblias no texto que vamos meditar nesta noite, que fica lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, Atos 24, do 22 ao 27. Atos 24, do 22 ao 27. Muito bem, diz assim a palavra do nosso Deus. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: Esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: Pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Amém. Vamos orar, pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo para que nós compreendamos bem a palavra do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui na correria da vida, paramos um dia muito especial para nós, para te adorar, para cantarmos louvores e para ouvir a tua voz. Meu Deus, cada vida aqui é muito importante para o Senhor, portanto, fala com cada um de nós. Alimenta-nos, sustenta-nos. Arranca de nós o medo, arranca de nós todo o obstáculo que tem nos prejudicado. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. O perigo da indecisão é o tema da nossa mensagem dessa noite. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso lá em Jerusalém e agora ele foi levado pelas autoridades romanas até Cesareia, 120 quilômetros mais ou menos de distância. E ali ele estava diante do governador Félix, aguardando o que iria acontecer com sua vida, se ele ia ser solto, se ele ia continuar preso. Mas Jesus já tinha falado com ele: Paulo, importa que você vá até Roma, testemunhando do que você viu, que era a morte e a ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo aqui está em um momento de audiência com esse homem importante, governador romano chamado Félix. E nesse momento está presente aqui também a esposa desse homem, Drusila, uma judia, que tinha conhecimento do Antigo Testamento, de todos os hábitos judeus, e eles vão ouvir de Paulo o ensino sobre 3 aspectos da fé cristã que são muito importantes. E é sobre estes 3 aspectos que eu desejo falar para nós nesta noite. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Isso tudo está no versículo 25 que nós lemos. A justiça de Deus. Os homens são maus, os homens são pecadores. Embora alguns, no decorrer da história, tenham tentado dizer que não, o ser humano é bom, o que atrapalha o ser humano é o meio que ele vive. Se ele nasce desprovido de algumas condições, ele naturalmente vai inclinar para o lado ruim ou mal. A Bíblia não concorda com isso, o nosso Deus não concorda com isso. A Bíblia afirma que todo ser humano nasce e é concebido e nasce em pecado. Ele é mal por natureza, inclinado ao mal e inclinado ao erro. Podemos pensar, mas então, a partir de hoje,
eu não vou mais ser mal, pastor. Muito bem. Boa decisão. Porém, ela é impossível de ser cumprida. Mas vamos supor que o Andrei fala: a partir de hoje eu não vou mais ser mal, não vou cometer mais pecado nenhum. Tá bom, Andrei. E os pecados que você já cometeu? Quem irá pagá-los? Porque a Bíblia nos diz que Deus exige justiça dele por cada pecado cometido. Por isso, gente, nós podemos olhar para a história, podemos olhar para os nossos dias e vermos pessoas que fazem coisas muito ruins. Saibam que todas estas pessoas terão que comparecer diante de Deus. Haverá um dia do acerto de contas, para mim, para vocês e para todos que viveram, que vivem e que viverão. Agora vejam alguns passos que a gente precisa dar, e certamente Paulo falou para o governador com a esposa. É preciso primeiro admitir: eu sou pecador. Admitir na presença de Deus: Senhor, eu tenho feito coisas inconvenientes, eu tenho fraquezas, eu tenho fragilidades, e eu reconheço os meus erros e os meus pecados. Em segundo lugar, é preciso que haja arrependimento por essas coisas que você fez. Seja pelo momento em que você maltratou alguém numa discussão ou mesmo num diálogo, seja no momento em que a esposa ela não foi delicada com o seu marido, ou o marido não foi educado com sua esposa, ou com o pai com os filhos, não importa. Você precisa se arrepender disso. E em terceiro lugar, é preciso alcançar a justiça de Deus. O que exige a justiça de Deus? Que você nunca tenha pecado. Então, essa nossa justiça, por mais que alguém diga: não, a partir de hoje, ou a minha vida, eu já ouvi pessoas dizerem assim: olha, pastor, eu nunca fui um homem ruim, não. Eu fui um homem sempre responsável, eu fui bom pai, não deixei faltar nada na minha casa, eduquei bem os meus filhos. Pois é, isso tudo a Bíblia diz que é lixo diante de Deus, porque Deus é santo. Então, como que faz? Jesus Cristo é Deus, foi para a cruz, e na cruz ele satisfez a justiça de Deus. É só por esse meio, é só por esse caminho. Mas eu quero falar de algumas coisas interessantes para os nossos dias. Em 1973, um psiquiatra, um dos mais famosos da época, Karl Menninger, ele disse, ele escreveu um livro com o seguinte título: Que fim levou o pecado? Década de 70, hein? Nessa obra, ele ressaltou que o termo pecado, gradualmente, ele foi sendo tirado do vocabulário. E, junto com o termo pecado, que foi tirado do vocabulário, nós fomos perdendo o conceito relacionado ao pecado. Falamos de erros, falamos de fraquezas, falamos de fragilidades, falhas, tive uma falha, ou até de culpas, mas você raramente ouve falar de pecado. O ser humano admitindo: eu pequei, como Davi, o rei Davi fez: pequei contra Deus. Falamos de várias coisas, hoje tem outros termos. Os termos hoje são assim, mais ou menos. Não, isso é complexo. E eu não estou dizendo que não existam esses problemas, mas o que eu quero que a gente compreenda é que nós estamos mudando desde muito tempo a nomenclatura e esvaziando o teor do que é pecado. Não, essa pessoa tem certa dificuldade. Este outro aqui, não, foi um vacilo que o meu filho deu. Olha, foi um deslize. Não, foi só uma pequena falha. Não adianta nós mudarmos o vocabulário, não adianta nós esvaziarmos o termo, porque o pecado está aí na vida de todos e ele existe, ele se faz presente. Eu concordo plenamente com esse psiquiatra. Cada dia que passa, mais nós evitamos encarar nossos pecados. Não gostamos disto. A geração atual não gosta de ouvir: você é um pecador. Você é uma pecadora. As pessoas deixaram de ser pecaminosas, escreveu uma escritora e poetisa norte-americana, Phyllis McGinley. Agora, são apenas imaturas, menos privilegiadas, pessoas injustiçadas, assustadas ou, mais especificamente, doentes. A escritora que disse isso. Mas o Deus que é santo exige justiça. Quando ocorreu o primeiro crime
na face da terra, em que Caim matou seu irmão, ele disse: alguém vai ter que responder por isto, Caim. Este sangue derramado na terra clama. Cada gota de sangue que foi derramada até os dias de hoje clama por justiça, gente. E nem sempre nós sabemos, na história, o homem consegue fazer justiça. Mas Deus diz que haverá justiça plena para todo mal, para todo crime, para toda coisa horrenda que ocorre. Todos pecaram, diz Romanos 3. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Esse é o único caminho da salvação. É Jesus Cristo. Não é possível sermos salvos pela própria retidão. Por melhor moralmente que você seja, por melhor que você seja reconhecido socialmente, não é possível. A nossa justiça não sacia a justiça de Deus. Não precisa ir longe. Você não precisa ler isso que eu falei na Bíblia. Você sabe que a sua justiça não sacia. Segundo lugar, vamos falar sobre o domínio próprio. Se cremos em Cristo, somos salvos, pastor, somos salvos. Se você crê em Cristo, você é salvo. Nos arrependemos dos pecados passados, fomos perdoados por todos eles. É fato, está escrito na Bíblia. Mas e agora, como é que temos vivido? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, nós não somos mais escravos do pecado. E se não somos mais escravos do pecado, por que temos pecado tanto, errado tanto? Ou seja, não é possível você dizer que é salvo, que é salva, e viver de qualquer jeito. Você precisa de uma postura de alguém que foi salvo. Você precisa de uma conduta diferente. O Senhor controla todas as coisas. Eu fico admirado com esses aviões grandes, aviões cargueiros, que carregam toneladas. Não é no chão, é voando. O homem controla um avião desses. Você pega um transatlântico imenso, parece que tem uma cidade lá dentro. E ele cruza oceanos, mares, e um homem consegue controlar aquele transatlântico. Mas o homem não controla o pecado. O ser humano não consegue fazer as coisas do jeito que gostaria. Olha o que o apóstolo Paulo, que está aqui no nosso texto, em Atos, diz lá em Romanos 7. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Gente, esse governador que está ouvindo o apóstolo Paulo, Félix, e sua esposa Drusila, é um exemplo disso. Sabe por quê? Ela se divorciou do marido para casar com esse homem chamado Félix. É isso mesmo. Ela separou-se do marido para casar com outro, de maneira desejada, planejada, é o pecado planejado. E ela era judia. Ela conhecia toda a lei, ela sabia que isso estava errado, mas o coração dela está longe de Deus. O pecado está dominando Drusila. Esse homem, quem era? Era um político, era um governador, porém ele era desonesto, ele era sanguinário, ele fazia tudo por dinheiro. Ele não era um santo que estava na presença do apóstolo Paulo. Domínio próprio. Era algo que nem Félix e nem Drusila possuíam. Domínio próprio é difícil de conseguir. Sabe o que é domínio próprio? É você ter a condição. O marido está numa discussão com a esposa. Isso é completamente normal. É completamente normal um casal discutir. Mas o domínio próprio não permite que você ofenda a tua esposa. O domínio próprio não permite que você ofenda o teu marido. O domínio próprio te ajuda a não arrancar coisas lá do passado e lançar na face de outras pessoas, seja o seu marido, seja o seu filho, seja a sua mãe, seja o seu pai. É preciso desse domínio próprio. Mas humanamente é impossível, gente. Como é que é possível, então, pastor, se o Espírito Santo, que é dado àquele que crê,
habitar em você. E você orar, você clamar, pedir a Deus, Senhor, me dê domínio próprio, me ajude a ter domínio próprio na hora de tomar decisões, me ajude a ter domínio próprio na hora de falar. Gente, nós quando falamos, às vezes destilamos veneno. A Bíblia vai falar sobre isso dizendo assim: você precisa tomar cuidado, não pode da mesma fonte jorrar amor e depois você fazer com que esta fonte faça jorrar veneno. Mas essa é a essência da natureza humana. É preciso que a gente peça a Deus: Senhor, me ajuda. Querem um exemplo bíblico? Daniel, o profeta Daniel. Daniel vai para a Babilônia, ele é apenas um jovem, provavelmente dos 14 aos 16 anos, eu creio. E chegando ali, era costume do rei Nabucodonosor colocar todos os jovens com um QI mais elevado na Universidade da Babilônia. E era costume que eles se alimentassem das comidas que o rei designasse, bebessem as bebidas que o rei designasse. E Daniel, diz a Bíblia lá no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Prestem atenção, a nossa vida cristã é baseada em decisão. Você tem que decidir não fazer o que não agrada a Deus e o que prejudica você ou outras pessoas. É questão de decisão. Não é sorte, não é o acaso, não é, deixa a vida me levar. Não. Você tem que decidir. Eu quero ter uma vida que agrade a Deus, eu quero ter uma vida saudável na presença de Deus. Ele podia ter dito, Deus sabe de todas as coisas. Eu estou aqui na Babilônia, esse homem é rei, mandou a gente comer e beber. Eu vou ter que tomar vinho do rei, comer as carnes dele. E era comida boa, Natan. A coisa era boa. Mas Daniel, diz o texto, decidiu não se contaminar. Gente, a nossa igreja é uma igreja, na sua essência, jovem. Nós temos que decidir ser diferentes nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão nos olhando dia após dia. Yuri, você é um psicólogo. Todos os dias as pessoas observam você. Que tipo de homem você é? Todos os dias as pessoas observam cada um aqui. Quem somos nós? É preciso decidir fazer diferença na nossa geração. Quem são os grandes evangelistas, gente? Somos nós. Para resistirmos às tentações no tempo presente, precisamos do Espírito Santo, que também nos dá sabedoria. Peça a Deus, Senhor, me dê o domínio próprio e sabedoria para viver. Eu sei que às vezes é difícil, mas peça a Deus que Ele vai te dar. Em último lugar, vamos falar sobre o julgamento que está por vir. O julgamento que está por vir. Paulo vai falar para este homem sobre isso. Se devemos nos preocupar com os pecados passados, tentações presentes, também precisamos nos preocupar com o juízo futuro. Haverá um julgamento. A qualquer instante, Jesus está voltando e haverá o julgamento. Provavelmente, o que Paulo disse aos filósofos gregos, ele disse lá para Festo, ou melhor dizendo, para Félix. Lá no capítulo 17 de Atos, Paulo diz assim no versículo 31: pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo, com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos. Quem é esse homem? Ao ressuscitá-lo dos mortos. Ou seja, Jesus veio como o Salvador. Jesus foi para a cruz para salvar, mas ele morreu, ofereceu sua vida, ressuscitou e voltará, só porque não voltará mais como Salvador. Voltará como juiz. Félix, diz o texto no versículo 25, ficou com medo. A tradução aqui, na verdade, ela poderia ser que ele ficou tremendamente amedrontado.
com a informação de que Deus haverá de julgar cada pessoa que já viveu, que vive e que viverá. Eu já vi muitas pessoas ficarem com medo. Você conta isso, as pessoas refletem sobre isso. Mas diz o texto que ele ficou com medo e falou o quê? Vamos deixar esta conversa para uma outra circunstância, para uma outra oportunidade. Irmãos, lá em Êxodo a gente vê que Deus mandou 10 pragas no Egito. Povo do coração duro. E uma delas foram as rãs. E as rãs invadiram o Egito. As rãs foram para dentro das padarias do Egito. As rãs foram para dentro das lojas do Egito. As rãs foram para dentro das casas do Egito. Diz a Bíblia que as rãs foram para dentro das casas, foram para debaixo das camas, até dentro das panelas. Vocês pensam que coisa horrorosa? Tinha rã na caixa d'água, tinha rã dentro dos carros, tinha rã para todo lado. E o rei mandou, o faraó lá, o rei do Egito, mandou chamar Moisés. Falou, não aguento mais rã. Pelo amor de Deus, quanta rã, não quero, mas não dá mais rã. Nem comer eu posso, nem tomar banho eu posso, é rã para as costas, é rã. E aí Moisés falou, muito bem, que dia que o senhor quer que eu tire as rãs? E o faraó disse, amanhã. Natan, não era para esse homem falar agora, é já. Assim, gente, deve ser a decisão nossa. Esse governador teve diante dele a oportunidade. Paulo falou, olha, se você crer em Cristo e você mudar a sua vida por isso, você está salvo. Esse juízo que acontecerá no final não vai te atingir. O que ele disse? Numa outra ocasião a gente fala sobre isso. O momento é agora. O momento é já. Esse homem viu a luz e preferiu as trevas. Esse homem ficou sabendo do caminho da salvação e preferiu as trevas. Nós fomos lá para Minas Gerais agora esses dias e ficamos sabendo que uma senhora da igreja, muito querida nossa, ela faleceu. Mas um filho dela tinha falecido há uns 12, 13 anos mais ou menos. Um presbítero da igreja, novo, um acidente trágico. E a dona Maria agora faleceu e ela está junto com o filho lá no céu. Porque ela creu, porque ela abraçou a salvação na cruz de Cristo. Eu quero estar junto dos meus queridos quando eu partir desse mundo. Eu quero que os meus filhos estejam, eu quero que as pessoas que eu amo. Eu prego o evangelho nesta expectativa. E essa expectativa ela é oferecida agora, hoje, a oportunidade é agora. Para encerrar, houve uma reunião lá de Satanás com seus 4 maiores capetas. Os capetas mor. Você entendeu, né, Yuri? Os capetas mesmo violentos. E aí eles foram discutir o que poderiam falar para as pessoas que fosse fazer com que as pessoas se afastassem mais da Bíblia de Deus. Um deles falou, eu já sei. A gente vai falar que Deus não existe. Eu vou descer lá na terra e vou falar para o povo assim, ó, Deus não existe. Aí falar, não, isso não adianta. Eles sabem que Deus existe. O ser humano nasce com um vazio de Deus. Isso não dá. Aí um outro levantou e falou assim, não, eu já sei. Eu vou falar que o céu não existe. Isso é bobagem de crente. Ele falou, não. Eles sabem que o céu existe. Eles têm uma expectativa de algo melhor. Eles sabem que depois que morrem, a vida continua. Aí um terceiro falou, não, eu já sei, eu vou lá e vou falar que o inferno não existe. Não adianta não. Eles têm convicção disso daí. A consciência dos pecadores mostra a eles que eles vão ter que fazer um acerto de contas. Eles não vão sair ilesos, não. Aí um quarto falou, eu já sei. Eu vou descer lá e falar para eles que eles não precisam ter pressa. Eles não precisam decidir hoje. Irmãos, a decisão é agora. A decisão, a oportunidade é hoje. A indecisão é uma decisão já tomada, com consequências seríssimas e péssimas. Que Deus nos abençoe a contar isso para as pessoas, a viver isso verdadeiramente.
Amém?